Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Causa de estresse. Eu listei 16. Eu poderia ter listado mais, mas tentarei não me prender muito nesses pontos, então vamos passar por eles rápido. A culpa. Esta é muito ruim. O pecado oculto. A dieta pobre. Sabe, eu decidi ontem, eu estava cansada, eu tenho trabalhado um pouco mais do que eu gostaria. E eu estava muito cansada. Às vezes, quando você está realmente cansado, quer fazer algo que não deveria. Vocês estão entendendo? E então eu decidi que eu queria sobremesa. E eu queria comer muito mesmo. E para manter o meu peso, eu tenho que ser muito rigorosa. Sabe? Bem rigorosa. E então eu decidi que eu ia comer só a sobremesa e não a comida. Eu não te contei nada, Dave, não te falei porque sabia que você não ia gostar. Então peguei um biscoito e coloquei um monte de cobertura em cima. E depois eu tomei um sorvete, só uma tigelinha, mas eu pus calda de chocolate em cima. E eu comi a sobremesa e não comi nenhuma comida, e eu fiquei muito nervosa. Então aquele açúcar me deixou bem nervosa e eu me senti péssima depois, sabe? Bem, quantas pessoas estão estressadas o tempo todo apenas porque elas têm uma péssima dieta, elas não fazem algo assim ocasionalmente, elas comem lixo todos os dias. Pastor, sua igreja é ótima, ninguém tem problema com nada? Eu nunca vi tanta gente tão inocente assim como esse povo aqui, sabe? Todos estão tão assim. Quantos aqui não dormem o bastante? Eu tenho a resposta para você. Vá para a cama à noite. Não precisa ser um cientista da NASA, sabe? Quantos não bebem água o suficiente? Então beba água. Sabe, nós procuramos todas essas respostas complicadas para o que achamos que são todos esses problemas complicados. E para ser honesta, isso realmente não é tão difícil. Eu estava com problemas estomacais, todas as manhãs passava mal do estômago. Não vomitando ou doente, mas bem enjoada, era tão... E eu aprendi que se você perguntar a Deus, Ele lhe dirá algumas coisas. Então eu estava pedindo a Deus que me desse uma palavra de conhecimento, mostre-me o que está errado. E eu tenho um pouco de síndrome do intestino irritável, então eu olhei na internet para ver o que eu estava irritando e a primeira coisa da lista era o xilitol. Tinha umas balinhas que eu comia provavelmente um pacote e meio por dia e o ingrediente número 1 delas era o xilitol. Então parei de comer as balinhas e parei de ter o problema estomacal. Então alguns de vocês, não todos, mas alguns de vocês que se sentem mal, até mesmo com estresse. Sabe, uma das coisas que vai te trazer estresse é fazer as coisas que Deus não te ungiu para fazer. Agora, meu marido eu às vezes me pergunto se o David sabe mesmo o que é estresse. Ele é muito tranquilo, sabe? O homem mais fácil de se conviver, muito paciente, muito generoso no perdão, gentil. Ele é tão... Ele não se estressa. E ele estava tendo o que ele chama de hippies, o que, na verdade, ele estava se sentindo estressado, ele estava tremendo por dentro, só por dentro.
ele descobriu que estava fazendo algo que fazia há muito tempo e que Deus não queria que ele fizesse mais. E demorou. Nossa filha reconheceu isso e compartilhou com ele. Ele parou de fazer aquilo e o Ibis foi embora. E talvez você esteja fazendo coisas que Deus não está mais te ungindo para fazer e isso está te causando estresse, sabe? Agora, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai desde o tempo em que eu era bem pequena. E então, eu cresci com estresse. Eu tive estresse a vida toda. Eu tinha tanto estresse que eu nem sabia o que era estresse. Eu sempre ia ao médico porque quando você tem estresse, isso afeta a sua saúde. Tentando descobrir o que estava errado comigo, e aí me diziam que era estresse, e isso me deixava tão brava. Porque eu não entendi o que era o estresse. Achava que estresse significava que você não conseguia lidar com a vida. E sabe, eu sou uma mulher forte, consigo lidar com a vida, não tenho estresse. Não me diga que eu tenho estresse. Isso não é estresse. E o médico chegou até a me dizer para ir para o psiquiatra. Teve um médico que me perguntou se eu queria ir a algumas aulas que ele estava fazendo para mudar a mente. Eu pensei, fui eu que escrevi esse livro? E ele diz, você está tendo uma batalha na mente? Eu pensei, eu já vendi 6 milhões de exemplares desse livro. Bem, pelo menos vocês estão dando boas risadas. Não se exercitar o suficiente. Não me fale de exercício, Joyce. Ok. Questões não resolvidas do passado são nossos segredos que nos adoecem. Sabia? Não é à toa que a Bíblia diz, confessem suas falhas uns aos outros para que sejam curados e restaurados a um tom espiritual de mente e coração. Às vezes, você só precisa se assentar com alguém em quem possa confiar e apenas dizer, eu preciso confessar algumas coisas. Sabe, não é... Veja, você não precisa ir a uma pessoa para pedir perdão, sabe? Mas às vezes só precisamos desabafar, só precisamos falar com alguém, não para reclamar ou resmungar, mas para nos livrar daquilo. Medo, ser codependente. Se você é alguém casado com uma pessoa que é difícil de se conviver e tem que esperar para ver com que tipo de humor a pessoa vai estar, para você decidir com que tipo de humor você vai estar, você é codependente. Eu tive muitos problemas com isso quando Dave e eu nos casamos, por ter sido abusada e Dave tentou por muito tempo me fazer feliz e eu não sabia como ser feliz. E um dia ele me disse, não importa o que eu faça, você não é feliz, então vou parar de tentar. Mas ele disse, eu vou desfrutar minha vida. Isso me deixou tão brava. Me deixou bem brava, porque pessoas que não são felizes não querem que outras pessoas sejam felizes. Mas sabe, essa foi uma das melhores coisas que ele já fez por mim. Ele não se tornou codependente de mim, não deixou meu mau humor estragar o seu humor, ele não deixou que a minha falta de alegria se tornasse a sua falta de alegria. E sabe, não tenho tempo para falar de todas essas coisas que eu amaria falar, porque levei uma vida inteira para aprendê-las, mas se você está num relacionamento com alguém, seja um bom amigo de verdade, ou um pai, ou um cônjuge, ou um filho, que está determinado a ser infeliz, não deixe que roubem a sua alegria, porque você não os está ajudando ao fazer isso. Na verdade, o que acabou acontecendo foi que, quando David persistiu em ser feliz, ele finalmente me deixou com fome do que ele tinha. Então, na verdade, isso realmente me ajudou a longo prazo, da mesma forma com a sua paz. Ele destilava a paz na minha frente e finalmente pensei, se ele pode ter isso, eu posso também. Então, não vai ajudar a pessoa com o problema se
você deixar que os problemas dela determinem como você vai viver sua vida. Ele me amava, ele me disse: eu te amo, mas não vou deixá-la me fazer infeliz. Vamos lá, alguém aqui precisa ouvir isso. Agora eu sempre digo, o Dave meio que recebeu o que merecia, porque quando ele me conheceu, eu estava lavando o carro da minha mãe, de shorts curtos, e ele parou para pegar um rapaz para ir a algum lugar, e os meus pais alugavam o andar de cima. Ele tentou flertar comigo, eu não confiava nos homens, eu não gostava dos homens, e eu disse, bem, eu gostava, mas não confiava neles. Então ele disse: ei, quando você terminar de lavar esse carro, você quer lavar o meu? Eu disse: amigo, se quer o seu carro lavado, lave você mesmo. Bem, ele estava orando por uma esposa e, cara, ele cometeu um erro. Ele disse: Deus, que seja alguém que precise de ajuda. Honestamente, foi o que ele orou. Larararará. Então, sabe, eu não sinto pena dele, ele recebeu o que pediu. Outro verdadeiro estressor são as pessoas. Eu costumava ser, sabe, eu consigo ser muito feliz até que as pessoas cheguem em casa. Já se sentiu assim? Quando comecei a entrar nas coisas de Deus, eu deixava as minhas músicas cristãs o dia todo tocando e eu orava no Espírito e eu ouvia fitas de ensino. Eram fitas cassete naquela época, mas hoje já nem sei o que são, sabe? Mas então, downloads, é isso aí, downloads. E então, eu era tão espiritual. Mas quando meus filhos chegavam em casa, eu ficava... É fácil ser pacífico quando ninguém está por perto. A doença pode te causar muito estresse. E as circunstâncias, o mundo de hoje, toda a negatividade do mundo de hoje, sabe? E a conclusão é, se você quer ter paz, você vai ter que querer realmente muito. 1 Pedro 3,11 diz, se você quer ter paz, deve buscá-la e persegui-la. Buscar significa ir atrás com todas as suas forças. Perseguir, buscar. A paz não vai cair no seu colo como frutos maduros caindo de uma árvore. Você tem que realmente querer e tem que estar disposto a mudar para tê-la. Tem alguém aqui que está disposto a mudar qualquer coisa que você precise só para ter paz? Ok. Bem, Deus viu suas mãos, então prepare-se. Mas eu amo o que a Bíblia Amplificada diz em 1 Pedro 3,11, diz, se você quer desfrutar a vida e ter dias bons, quer pareçam ou não, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz. E a Amplificada diz, busque-a ansiosamente. Não somente deseje relações pacíficas com Deus, com seu semelhante e consigo mesmo, mas busque e vá atrás dela. Então, sabe, você nunca vai ter paz com outras pessoas, nem paz com as circunstâncias, se não tiver paz consigo mesmo. E veja, realmente é daí que vem a maioria dos nossos problemas. Muitas pessoas não gostam de si mesmas. Eu sei porque eu vivi isso. E sabe, quando comecei a ouvir pregações, ouvir como todos precisamos amar uns aos outros, eu queria amar as pessoas, mas eu não conseguia, eu não sabia qual era o problema. E Deus me ensinou, Ele me disse, você não consegue amar ninguém porque você não se ama. E se você não tem amor por si mesmo, não pode dar amor. Você não pode dar a alguém algo que você não tem. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo quando nascemos de novo. Então, temos o amor em nós, mas se você não ama a si mesmo, então você não está recebendo esse amor. E não estou falando de ser apaixonado por si mesmo, egoísta, egocêntrico. Eu estou falando sobre amar o você que Deus o criou para ser. Amém? E se você começar a amar a si próprio e ter paz consigo mesmo,
você ficará surpreso com a facilidade de amar as outras pessoas e ter paz com elas. Muitos dos nossos problemas começam na base, amém? Eu comecei a prestar atenção no que eram os meus ladrões de paz. Você deve fazer isso se quer ter mais paz. Comece a prestar atenção no que te chateia. O que te leva a esse ponto onde você perde a paz. Não me saio bem se eu tiver que me apressar demais. Então eu aprendi a deixar um pouco de tempo sobrando. Não gosto de ser pressionada, não gosto se tenho que pregar daqui a 3 dias e ainda não preparei minha mensagem, então eu me adianto bastante com todas essas coisas. E então, se você vai ficar estressado de manhã tentando sair de casa, então vá para a cama um pouco mais cedo e levante-se um pouco mais cedo. Faça algumas coisas na noite anterior que irão ajudá-lo na manhã seguinte, para que você tenha um pouco mais de tempo. O livro que o pastor lhes mostrou é baseado em Filipenses 4, 6 e 7, e isso é uma resposta a toda a ansiedade, sabe? Toda a resposta apenas em uma escritura? Sim. Não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças. Quanto mais grato você é, menos ansiedade você tem. Porque quanto mais grato é pelo que você tem, menos chateado você fica pelo que não tem. Amém? Apresente seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Então, nesse livro dividido em 4 partes, eu falo da ansiedade, de ser grato. Em todas as situações. Orar por tudo, a sua primeira resposta para tudo deve ser a oração. E depois a paz. Quão valiosa é a paz? A Bíblia Amplificada diz em Colossenses 3,15 que devemos deixar que a paz seja o árbitro em nossa vida, e sabemos o que é um árbitro. Ele decide se algo está dentro ou fora. E devemos deixar que a paz seja o árbitro em nossa vida, decidindo se algo está dentro ou fora. Se eu não consigo fazer isso com paz, então não é de Deus. Amém?
Uma pessoa tola reconhece seu problema e se recusa a fazer qualquer coisa a respeito, diz a Bíblia. Querem que alguém faça isso por eles? Alguém deveria consertar isso aqui. Não culpe o mundo ou as pessoas do seu mundo, sabe? Assuma a responsabilidade pela sua própria paz. E então pergunte a Deus, o que eu posso fazer sobre isso? Quero lembrá-los do que falei no início. Faça uma lista de tudo que você está fazendo. E honestamente olhe para cada uma delas e diga que tipo de fruto isso está me trazendo. E melhor ainda, pergunte qual é o seu motivo para fazer isso. Se você está fazendo isso apenas para manter alguém feliz, sabe o que eu descobri? Eu vivi uma parte da minha vida. Tinha uma igreja que íamos e eu queria fazer parte de um grupo de pessoas e para isso você tinha que ter favor com uma certa mulher e para conseguir algo tinha que fazer tudo o que ela queria que você fizesse. E sabe o que aconteceu? Quando as coisas apertaram, ela não se importou em nada comigo. As pessoas que querem te controlar, elas não te amam. Não amam. Alguém que realmente ama você, se você disser, sabe, eu gostaria de ser capaz de fazer o que você me pediu, mas simplesmente eu não posso. Eu ando ocupado agora, ou eu não tenho paz em fazer isso. Se a pessoa realmente te ama, ela vai honrar isso e dizer, eu não quero que você faça nada que você não se sinta bem. Não fique... bravo só porque você não está satisfazendo alguém? Você está vivo para obedecer a Deus e amá-lo nesta terra, não para manter todo o resto do planeta feliz, sabe? E você não pode querer agradar a Deus e querer agradar as pessoas. Você só pode agradar um dos dois. Tem 4 coisas que Jesus fez para controlar o estresse. Ele confiou a si mesmo e tudo mais a Deus. 1 Pedro 2,23. Quando foi injuriado e insultado, não injuriou nem ofereceu insulto em troca. Quando ele foi abusado e ferido, não fez ameaças de vingança, mas confiou a si mesmo e tudo mais àquele que julga com justiça. Ele orou sobre tudo. Ele se afastava da multidão para orar. Acho que se ele estivesse sentindo muita pressão, ele se afastava e ia orar. Muitas vezes na Bíblia vemos Jesus fazer isso. E eu amo isso, ele sabia quando ficar quieto. Realmente,
João 14:30, ele disse aos seus discípulos: eu não falarei muito mais com vocês, porque o príncipe deste mundo está vindo e ele nada tem em mim. Ele sabia que estava na hora de ir para Jerusalém e sofrer, sabe? E aparentemente sabia que não era um bom momento para dizer a coisa errada. Quando você está sob estresse, é um bom momento para decidir: acho que vou ficar quietinho. Sabe, há alguns dias, se eu não me sinto bem ou algo assim, apenas digo ao David, sabe, não me sinto muito bem hoje, vou ficar quieta e, sabe, ele fica muito feliz. Ele pensa: sim, fique quietinha. Mateus 27, quando Jesus foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, ele nada respondeu. Por quê? Porque ele conhecia seu próprio coração, não precisava tentar convencê-los de que era um cara bom, sabe? Então Pilatos disse: você não ouve o testemunho que estão trazendo contra você? Mas Jesus, mais uma vez, não respondeu nada. Nem mesmo a uma única acusação ele respondeu. Deus teve que me ensinar que você não precisa tentar provar às pessoas que está certo. Se precisar provar que está no seu direito, eu cuidarei disso. Amém? E a última coisa que Jesus fez foi sempre perdoar. Sempre. Ele perdoou Pedro. Na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E cheguei na metade da mensagem, mas infelizmente estou sem tempo. Então, vocês entenderam, certo? Receberam o que queriam? Ok. Tudo bem, ouçam. Vamos todos nos levantar, vamos fazer uma oração juntos. Não quero que ninguém saia daqui hoje sem conhecer a Jesus, então vamos fazer isso um pouco diferente. Vamos todos fazer esta oração. E quem aqui nunca recebeu a Jesus Cristo, prepare-se. Então vamos orar. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em ti. Eu acredito que você é Deus, o Filho de Deus. Acredito que você morreu por mim, pagou pelos meus pecados. Você tomou minha culpa e me fez livre. Perdoe os meus pecados e me ajude a viver para ti. Jesus, eu te recebo agora. Eu entrego toda a minha vida a ti. Eu creio que estou salvo. Este é um novo começo. Eu quero viver só para ti. Ajuda-me a fazer isso. Amém. Obrigada por terem estado comigo hoje.